aqui, adorando, louvando o nome do Senhor junto com vocês. Amém. Amém? Amém. João capítulo 3. Olha aí. Glória a Deus. Versículo conhecido. Se é criança, puder conhecer, o primeiro versículo que se aprende na escola dominical é esse, João 3,16. Olha aí. Diz assim a palavra, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou O seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, pereça, mas tenha a vida a vida eterna. eterna. Feche teus olhos. Pai, fala conosco, Senhor. Seja agradecido o teu santo nome. Nós estamos aqui porque cremos na tua santa palavra. Nós estamos aqui porque cremos no Filho unigênito, na redenção de nossas almas, Senhor, na salvação, Pai. Estamos aqui porque cremos num Deus que liberta, num Deus que cura, num Deus que transforma. Estamos aqui porque queremos ouvir, nos alimentar da sua bendita palavra, Senhor. Seja agradecido, ó Pai, no nosso meio, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Amém? Amém. Eu serei breve nas minhas palavras, mas esse versículo ele é conhecido. Olha aí. Nós aprendemos sobre ele, lemos, só que ele tem revelações, coisas muito Eita boas, glória. coisas profundas na nossa vida. E a primeira pergunta que eu faço para mim, e que eu faço para a igreja é: quem é o Deus que você serve? Olha aí. A Bíblia diz assim: porque Deus amou. Quem é esse Deus que amou? Você tem conhecido? Quem é esse Deus que amou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem é o autor desse amor? É Deus. Quem é o autor? Quem é Ele? É o Deus Criador? É o Deus onipresente? É o Deus onisciente? Onisciente porque Ele conhece a mim, conhece a você, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o seu levantar, o seu deitar, de longe Ele conhece o seu pensamento, antes de você abrir a sua boca para falar, Ele sabe as palavras que sairão. Ele é um Deus onisciente. Quem é o autor desse amor? O Deus onisciente. Quem é o autor desse amor? O Deus onipresente. Deus que está em todos os lugares, nada pode ocultar da sua presença. O salmista ele escreve assim: mesmo que eu vá à profundeza do mar, ali o Senhor me encontrará. Mesmo que eu faça a casa lá nas mais altas alturas, o Senhor me alcançará. O Deus que está em todo lugar, o Deus que está sempre presente, o Deus que está em toda a circunstância, o Deus onipresente é o autor desse amor. O Deus onisciente, que conhece todas as coisas, é o autor desse amor. Olha a grandeza desse Deus. Quem é o autor desse amor? O Deus onipotente, o Deus todo-poderoso, o Deus que tem poder para criar, o Deus que criou todas as coisas pela força da sua palavra, pelo seu poder. Quem é o autor desse amor? O Deus todo-poderoso, o Deus que destrói reinos, Deus que abala tudo. O Deus todo-poderoso é o autor desse amor. Quem é? Quem é Ele? É um Deus transcendente, é um Deus que muda a história, é um Deus que transforma, o autor desse amor. Quem é o autor desse amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem é Ele? Aquele que criou o universo, aquele que criou os planetas, aquele que criou o mar, que criou as estrelas, aquele que criou os céus, aquele que criou as montanhas, aquele que criou todos os animais, aquele que criou toda a imensidão desse planeta. Esse é o autor desse amor. E nessa todo poder, nessa toda grandeza que Ele tem, nessa onipresença, nessa onipotência, nessa onisciência, Ele amou a mim e amou a você. Eita Deus! Ele amou a mim e amou a você. O autor desse amor é o Deus Todo-Poderoso. É o autor desse amor que abriu o mar vermelho. É o autor que derramou fogo do céu e consumiu os idólatras. É o autor desse amor. Quem é o autor desse amor? É o Deus que você adora. O mundo adora um Deus falso, o mundo adora outros deuses, mas você adora o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Verdade. O autor desse amor é inabalável.
Porque Deus amou de tal maneira. A quem Ele amou? O Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus todo-poderoso amou. Mas Ele amou quem? Amou a mim e amou você. Meu Deus. Ele amou o pobre, Ele amou o rico, Ele amou o miserável, Ele amou o mendigo, o negro, o branco, Ele amou o índio, Ele amou todos, o leproso, a prostituta, o bebum, Ele amou a todos. Deus amou de tal maneira. Ele olhou a terra, não viu um justo sequer, mas Ele mesmo assim Ele amou. Olha aí. Ele olhou para a terra, não encontrou nada, somente pessoas que estavam longe dele, mas mesmo assim Ele amou. O autor desse amor, o Deus Todo-Poderoso, amou a mim e amou você. Porque Deus amou o mundo, amou a mim, amou a você. Amou o idólatra, Ele amou a todos. Ele amou o fiel, Ele amou o infiel, Ele amou a todos. Amou a mim, amou a você. E qual é a intensidade desse amor? A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, amou você de tal maneira. Qual a intensidade desse amor? Que Ele olhando não viu um justo sequer, mas mesmo assim Ele amou. Com intensidade. Qual é a intensidade desse amor? O seu amor que é inabalável, esse amor que é incalculável, esse amor que é impensável, esse amor que é especial, esse amor que é impagável. Olha aí. Que grande amor é esse? Qual a intensidade desse amor visceral, que Ele ama a mim, ama você, de uma forma tremenda, que Ele olhou para mim, olhou para você, de forma tremenda Ele te amou, e falou, eu vou resgatar, eu vou restituir, eu vou trazer de volta. E Ele chegou um dia em que Ele chamou você, atraiu você com esse amor. Porque Deus amou de tal maneira a mim e a você. Teve um momento na vida que Ele te chamou. Teve um momento na vida que você ouviu a sua voz. Com intensidade. E de que forma Ele te amou? O Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus que tudo criou, um dia te amou de uma forma tremenda, incalculável, inimaginável. Um dia Ele te chamou. De que forma Ele te chamou? De que forma Ele demonstrou esse amor? Enviando o seu filho. Teve um dia na história que Ele olhou para a terra e falou, eu vou resgatar de volta, e enviou o seu filho. Porque Deus amou você de tal maneira que enviou o seu filho. E hoje cumpre a mim e a você andar em obediência a Ele que amou a mim e amou a você, e enviou o filho dele para nos resgatar. Enviou Jesus para te resgatar. Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou da escuridão, nos tirou da destruição, nos tirou do destino da morte e nos deu vida juntamente com Cristo. Por causa desse amor é que você está aqui. É por causa desse amor que você existe. É por causa desse amor, porque nele nos movemos e existimos. Porque dele e para ele são todas as coisas, incluindo a mim e a você. É por causa desse amor. É por causa desse amor que esse mundo ainda não foi destruído. É por causa desse amor que ainda há esperança. É por causa desse amor. É por causa desse amor que há esperança para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para os seus amigos, para os seus queridos, para a sua rua, para o seu bairro, para esse país. É por causa desse amor. Glória a Deus. E o amor dele é tão grande que enviou a mim, enviou ele a mim e a você. E hoje cumpre o veredito. Temos resgate em Cristo. Temos resgate em Cristo. Qual o propósito desse amor? Por qual propósito Ele te amou? O Deus que tudo criou, o Deus que criou o universo, o Deus que amou você intensamente, que enviou o seu Filho amado. Para qual o propósito? Por que Ele enviou o Filho dele para mim e para você? Para lhe conceder vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Ele enviou Jesus. E por que Ele veio? Por que Jesus veio?
Ele veio por causa do amor de Deus. Ele veio por causa dos meus e dos seus pecados. Ele veio por causa do pecado da humanidade. Ele veio por causa da minha e da sua história. Ele veio para mudar a minha e a sua vida. Ele veio para mudar essa história. A Bíblia diz que antes nós estávamos sob a ira de Deus, condenados ao pecado, condenados à ira, condenados ao inferno. Mas Ele veio para mudar a minha e a sua história. Ele veio para nos dar vida, e vida abundante. Por que Ele veio? Ele veio por causa das minhas, das suas feridas. Ele veio por causa da nossa dor. Porque Ele veio para completar o que Adão não conseguiu fazer. O Adão, em desobediência, trouxe o pecado ao mundo. O Jesus veio para terminar o que Adão não fez. Deus. Terminar a minha e a sua história. Nós temos uma história. Ele veio para demonstrar o que é amor. Quando Ele ama, Ele procura a mim e procura você. Ele demonstrou o amor dele para mim e para a sua vida. Quando Ele ama, Ele procura nós. Deus está escrevendo uma história, a história da minha e da sua vida. A Bíblia diz que Ele escreve no livro da vida toda a minha vida, toda a sua vida, todas as minhas ações, todas as suas ações, está escrito num livro. Ele veio para terminar a história da minha e da sua existência. O destino final é destino de bênção. O destino final é um destino de vitória. O destino final é um final de arrebatamento. O destino final da minha e da sua vida é escrita por Deus. E às vezes nós não compreendemos doenças, não compreendemos desemprego, não compreendemos situações difíceis que passamos, nós não compreendemos. Mas eu sempre falo que as lutas, as adversidades são ajustes divinos. Deus moldando, Deus transformando, Deus ensinando. Mas o final da história é um final feliz. Mas o final da história é um final de bênção. Mas o final da história é uma história que Ele vai te chamar, a mim e a você, para o reino dEle. A minha, a sua história tem um final feliz. Deus, Ele colocou você num rumo certo. Deus colocou você para escrever uma nova história. Por isso eu sempre digo, nós não podemos fazer rabisco nessa história. O inimigo às vezes vem com a borracha querendo apagar todas as promessas, com a borracha querendo anular tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para a sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus escolheu você para um propósito divino. A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele. Então viva uma vida e desfruta das bênçãos de Deus. E essa vida que nós vivemos aqui é o primeiro capítulo da eternidade. Nós temos uma eternidade para viver. Eternidade com Cristo. Então vamos viver essa vida aqui, esse primeiro capítulo desse livro, para viver uma eternidade com Ele. Essa vida aqui, nós temos que viver em obediência a Ele. Obediência ao Senhor. Cada capítulo, cada dia, cada mês, cada hora, cada semana, vivendo em independência, vivendo em obediência, e Deus escrevendo a história da minha e da sua vida até a eternidade. Porque Deus me amou, porque Deus te amou, que enviou o seu único Filho, para que conceda a mim e a você vida eterna. Então viva em obediência a Ele. Construa cada dia o capítulo da sua existência eterna. Os sábios eles costumam dizer que essa vida aqui é um corredor. Então nós temos que viver nesse corredor de uma forma que teremos o direito de entrar no palácio celestial. Então a minha vida, a sua vida aqui, enquanto vivemos, é viver na total dependência do Senhor, vivendo uma vida agradável, Senhor, em obediência à sua vontade, ao seu querer, para que possamos ter uma vida eterna com Ele. Porque Deus amou o mundo, porque Deus veio, te resgatou para ter uma vida eterna com Ele. A sua história, o autor da vida dela é Cristo. Cristo. Então nós temos que decidir seguir o escritor. Ele nos deu a palavra dele para que possamos caminhar e viver esse caminho, viver em obediência. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então caminhe com Ele. Caminhe com Ele as verdades
dele vai sendo revelada a cada dia. O que eu tenho que viver hoje? O que eu tenho que viver hoje, amanhã? Viver os princípios do Senhor nessa caminhada. Viver nessa caminhada para receber vida eterna. Cada dia, vida abundante, ele vem sendo derramado. Cada dia nós vamos amadurecendo nessa jornada. Deus escreveu a sua história. Permaneça nela cada dia mais. E o inimigo ele não tem como influenciar sobre se você é de obediência a ele. Porque ele diz: as minhas ovelhas são minhas. Você pertence a ele. Você é do Senhor. A Bíblia diz, ele declara, o Senhor Jesus, quando veio aqui, declarou essas verdades para mim e para você. As minhas ovelhas são minhas, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tem o poder de tirar a sua vida das mãos de Cristo. Eita, Viva em obediência a Ele, porque Ele concedeu vida para você. Vossos ressuscitados em Cristo Jesus. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim, Paulo escreve. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Ande em obediência, viva em fé, viva crendo, viva de vitória em vitória, de fé em fé. A Bíblia diz que as momentâneas tribulações que hoje nos vêm sobre nós não há de se comparar com a glória que há de ser revelada lá, no arrebatamento, quando o Senhor recolher você, levar para o reino dele e viver em abundância com ele. Chegará o momento que a trombeta vai tocar e para sempre estaremos com o Senhor. Mas enquanto vivemos aqui, Ele nos concede graça, Ele nos concede misericórdia, Ele nos concede poder para viver em vitória. Cada dia, de fé em fé. Porque Deus te amou, enviou o seu Filho. Coloque esse texto, essa palavra exclusiva para você. É para você que foi escrito. Porque Deus me amou. Porque Deus me amou de tal maneira. Ele me amou de tal maneira que enviou o Filho dele para me resgatar, para me conceder vida eterna. Foi para mim que ele veio. Foi para você que ele veio. Pegue para você. Viva isso. Viva isso. Abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 8. As verdades da palavra do Senhor, ela vai nos levando de vitória em vitória, e fé em fé. Tudo que você lê na palavra é para você, exclusivamente para você. Viva ela. A Bíblia diz que nos deu vida abundante. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 31. Uma vez que Ele te resgatou, uma vez que Ele te deu vida, uma vez que você está vivendo agora em obediência ao Senhor, a palavra diz assim: que diremos então, pois, a estas coisas? Que outra tradução, que diremos por vista a estas coisas? Se Deus é por nós, meu Deus, quem será contra nós? Se você recebeu Ele como seu Salvador, o Espírito Santo habita em você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você, Deus é pela sua casa, Deus é pela sua vida, Deus é pelos seus negócios, Deus é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, que enviou Ele por mim e por você, entregou por você, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Esse próprio capítulo que fala: todas as coisas cooperam para o próprio bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus ou eleitos de Deus? Deus escolheu você, Deus elegeu você, você foi escolhida. Não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi a vós. O Senhor Jesus falou, Ele escolheu você. Você é especial para Ele. Você é ovelha do seu pastoreio. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica você.
nos justificou, nos deu vida, quem os condenará? Não há condenação para os que estão debaixo da graça do Senhor. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por você. Tem alguém lá intercedendo por você no céu. Tem alguém dentro de você intercedendo por você, juntamente com você. Deus está no céu, Jesus está à direita dele, intercede por você, por você. E o Espírito Santo habita em você. Eu não sei se essas verdades mudam o seu pensamento, mas eu vivo cada dia sabendo que tem alguém falando de mim lá. Eu sei que tem alguém diante de Deus falando a meu respeito, todo dia. Eu sei que tem alguém falando a respeito da minha vida. Sabe que tem alguém lá falando de você. A Bíblia diz que Ele conhece você pelo seu nome. Você está na palma da mão dele, Ele conhece você. Tem alguém lá falando de você, lá na glória. Diz o texto, é Deus que te justifica. Diz o texto, pois é Cristo que morreu, antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por você. Quem nos separará desse amor? Quem pode separar você desse amor? Tribulação? A Bíblia diz que nós passamos por várias tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz esperança em Cristo. Angústia. A Bíblia diz que somos angustiados, mas não perdemos a fé. Perseguição. Quantos nós passamos por perseguições? Fome, nudez, perigo, espada. A lista é grande. Quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Todo dia o inimigo vem tentar, todo dia as circunstâncias vêm tentar minar a nossa fé, as tribulações, os perigos vêm sobre nós, mas a palavra diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ele te amou, porque Deus te amou de tal maneira que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê e não pereça. Você não vai perecer. A sua casa não vai perecer. A sua família não vai perecer. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro por vir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Eita, glória a Deus. Pode vir o que vir, pode acontecer o que acontecer, o amor de Deus é maior, a graça de Deus é maior, a misericórdia de Deus é maior, a esperança é maior, a presença dele é maior, em todas as coisas. Ele diz, estarei convosco todos os dias, em todo Glória a momento, Deus. até a consumação do século, até no momento final, ele estará com você. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas não serei atingido, porque o Senhor dará ordens aos anjos a teu respeito, a sua casa, sobre a sua família, para te guardar e te proteger. Creia na palavra do Senhor, creia na promessa do Senhor, combata o bom combate, lute e viva em fé, creia no poder da palavra, creia no poder do Espírito Santo, busque a presença do Senhor. Cada dia, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero conhecer a tua palavra, eu quero entender os teus mistérios, Senhor, eu quero compreender a tua boa e agradável e perfeita vontade, eu quero andar em obediência na jornada, nessa caminhada, porque eu sei que chegará o dia que eu estarei com o Senhor para sempre. Aqui temos dor, aqui temos morte, aqui temos decepções, mas chegará aquele dia que o Senhor fala que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ali não haverá nem morte, nem choro, nem pranto, nem dor. Chegará o momento, chegará a hora. Sabe por quê? Porque Ele te amou.
de tal maneira, você não pode nem imaginar, nem calcular, de tal maneira, que enviou o próprio Filho dele para te resgatar, para te proteger. O inimigo não tem circunstâncias, não tem artimanhas, se você vive em obediência. Se você anda em obediência ao Senhor, o Senhor te protege, te guarda, te dá sabedoria, te dá entendimento para andar nessa terra e viver os princípios do Senhor. Aí nós vamos alcançando vitórias e vitórias de fé em fé, porque o amor dele lança fora todo medo. Porque Deus, que criou todas as coisas, amou você, te resgatou. O texto diz: nem morte, nem guerra, nenhuma circunstância pode separar você desse amor. A Bíblia diz que Deus escolheu você, você é especial para Ele. Você é especial para Ele. Você é filha do reino dele. Ele tirou você do império das trevas. Agora você vive em outro nível, o reino de Deus. Por isso que ele declara e pede para que possamos dar: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Cada dia, viva na dimensão do reino de Deus. Peça para Ele transportar você, e você lá do alto enxergar com os olhos do Senhor o seu futuro. É um futuro brilhante, é um futuro de paz, é um futuro de sucesso. Viva nessa dimensão do reino de Deus, cada dia, cada momento da sua vida. Vai ter momentos de lutas, de adversidades, de guerra, mas o Senhor está prometendo, a palavra de Deus diz: estarei convosco. Ele está com você. Por isso que Ele fala: se você está com Ele e Ele em mim, nenhum mal, ansiedade, circunstância pode anular a fé que você tem nele. Viva nessa fé, porque Ele veio para mudar a minha e a sua história. Cada capítulo, cada dia está mudando a minha e a sua história. Está escrevendo. Não deixe de fazer rabiço, mas vive em obediência ao Senhor. Anda nessa jornada, porque o melhor é o que está em nós, o maior é o que está em você. O Espírito Santo te capacita a vencer todas as batalhas, vencer todas as guerras, vencer todas as dificuldades. Ele garante para mim e para você a proteção. Ele garante para mim e para você, cada dia, a paz que excede todo entendimento. Guarda o seu coração. Naqueles momentos de angústia, de aflições, vá para a presença dele. Senhor, eu estou aqui. Abra o seu coração. Ele conhece você, ele entende você. O salmista Davi diz assim: o Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? De quem eu vou ter medo? De quem eu vou ter medo se o Senhor é a fortaleza da minha vida? Fortaleza é a proteção. Você está num ambiente que você é protegido pelo Senhor. É escudo e broquel. Você está num ambiente em que o inimigo não tem acesso, porque você está protegido. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vive uma vida em obediência e dependência do Senhor. Em cada momento da sua jornada, da sua caminhada, o Senhor garante que Ele vai te sustentar, porque Ele é poderoso, é onisciente, Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso que te guarda e que te protege. Então viva essa jornada, nessa caminhada em dependência do Senhor, até aquele momento glorioso em que vai findar esse capítulo e vai iniciar um novo capítulo, que é o capítulo da eternidade. Mas enquanto estiver aqui, desfruta da presença, vive em obediência a Ele, em sintonia, em comunhão com o Senhor, em cada momento. Viva na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde o seu lar, e que as bênçãos do Senhor possam te alcançar, que as bênçãos da misericórdia do Senhor possam te seguir, que cada dia seja protegida, seja protegido pelo Senhor, que a tua casa, teu lar, seja um lar abençoado, protegido, que o Senhor envie anjos lá na sua casa, lá no seu lar, que o Senhor derrama bênção, derrame cura, restauração, renovo, e que a esperança aumente, que a esperança de caminhar na jornada, que a esperança de dias melhores,
bênçãos de sucesso alcance sua casa, alcance sua família, alcance a sua vida. Que eu sei que o Senhor tem para você um futuro melhor, um futuro de paz, um futuro de bênção, cada dia, e que os seus sonhos e os seus projetos sejam confirmados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aplauda aí.